Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Todas as semanas temos o nosso encontro para falarmos da Palavra de Deus, das revelações, dos mistérios e com isso, claro, diante da Palavra de Deus, nós sempre somos edificados, crescemos no Senhor. E nós temos aqui nesta ocasião, eu tenho aqui comigo, o pastor Júlio Filgueiras. Pai do Senhor, Júlio. Pai do Senhor, os pastores, Pai do Senhor, os que participam conosco desse programa. Pai do Senhor, pastor Douglas Spanger, tudo bem? A paz do Senhor, pastor Sérgio, pastor Júlio e a todos que nos acompanham aqui no programa. Nós vamos, nesta ocasião, falar das operações ou de algumas operações do Espírito Santo na igreja de Sardes, ou seja, no tempo profético que está relacionado à carta no Apocalipse dirigida à igreja de Sardes. É sempre importante deixar muito claro para todos que as 7 cartas vão alcançando a história e a igreja durante a sua existência. E a igreja de Sardes está muito evidente que nos nossos dias há essa operação do Espírito Santo que nos identifica a nós, ou a igreja do Senhor, a igreja fiel, e o próprio mundo, o próprio dito cristianismo. Especialmente, Douglas, naquela questão dos restantes ou dos remanescentes. Fala um pouquinho sobre isso, o que é essa expressão, os restantes, ou como ela nos alcança nos nossos dias. Pastor Sérgio, quando nós falamos dos restantes a partir de Sardes, nós temos até um contexto histórico, que eram aqueles que haviam sobrevivido, né, podemos dizer assim, porque o texto de Apocalipse diz assim, aqueles que estavam para morrer. Então eles sobreviveram a uma doutrina que veio distorcida, né, nas igrejas nos tempos anteriores. Então os restantes foram aqueles que preservaram o ensino que haviam recebido do Senhor. Então eles haviam permanecidos fiéis, eles estavam incontamináveis, porque haviam preservado a bênção do Senhor. Amém. Quando nós falamos, a expressão que você usou, que chegou aos nossos dias, que está identificado conosco hoje, por quê? Porque da mesma forma que no passado houve um povo que preservou a presença e a direção do Espírito Santo, hoje há um povo também, que nós falamos, a igreja fiel, e é sempre bom lembrarmos, né, pastor Sérgio, não estamos falando de uma denominação, mas de uma forma de vida, de um compromisso com o Espírito Santo, né, pastor Júlio? Sim. Então, existe sim hoje os restantes de Sardes, quando falamos do aspecto também profético. Por quê? Porque quando nós olhamos para o cristianismo ao redor, há um cristianismo que abandonou a direção do Espírito Santo. Em contrapartida, existe um povo que vive o Evangelho, que é a experiência com o poder do Senhor, ouvir a voz de Jesus, ser guiado pelo Espírito Santo. E da mesma forma que no passado, esses restantes precisaram lutar e perseverar naquilo que eles haviam recebido, a igreja fiel nos nossos dias também precisa perseverar e ser um fiel, um restante. Amém. Não é? Alguém que guarda a herança do Senhor. Agora, o Douglas, Júlio, falou muito no sentido da igreja, e é isso mesmo, mas agora eu queria que você fizesse uma abordagem individual. Ou seja, cada um, porque a palavra diz que cada um dará conta de si mesmo ou de si próprio a Deus. O homem que um dia teve uma experiência com Jesus, vamos falar agora daquele que um dia já conheceu o Senhor, teve até uma experiência de salvação.
se ele não permanecer, se ele não se fizer restante até o último dia da sua vida ou da volta do Senhor Jesus, de nada valerá tudo que ele um dia alcançou, correto? Sem dúvidas. Aqueles que têm uma experiência com Jesus naturalmente hão de enfrentar muitas oposições. Um exemplo disso, aquele cego à beira do caminho, quando começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele busca uma experiência, os outros ao redor começam a dizer para ele se calar. Pare de gritar, ele não vai te ouvir. Alguns discípulos, inclusive. Alguns que estavam ao seu redor e os discípulos que foram lá, Jesus disse assim: ide e chamai-o, trazei-o. Os discípulos vão: olha, o mestre te chama. Então, há inclusive outras ocasiões que os próprios discípulos, por exemplo, você tem lá quando a mulher estava ali aos pés de Jesus e quebra um vaso, um dos discípulos... Crianças também. Quando as crianças vinham, eles as impediam. Então, até os próprios discípulos às vezes atrapalham. Mas as oposições existem. Você viveu uma experiência com Jesus, agora você vai viver, depois do ato da salvação, agora você vai entrar num processo de santificação, na dependência do Espírito Santo, deixar o Senhor conduzir a sua vida. E, geralmente, quando nós encontramos Jesus, vem uma pergunta, né? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Será que eu tenho que mudar tudo agora? O Espírito Santo vai dirigir. Amém. Se você estiver no corpo, no meio da igreja, onde o Espírito Santo fala, o Espírito Santo vai fazer a obra no seu interior. É ele quem convence o homem Ele do pecado. convence, ele transforma, ele faz a obra. Amém. Esse processo de salvação, ele só se encerra na eternidade. Porque Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele se revela ao homem, mas ele prepara o homem para uma eternidade com Deus. Então, esse processo é muito importante na vida daqueles que tiveram uma experiência com Jesus. E é importante também chamar a atenção o seguinte: nós falamos aqui, tanto Douglas como Júlio, vocês falaram dessa necessidade de permanecer, de guardar a doutrina, a palavra, e que parece um foco, um aspecto da exigência, porque o caminho é estreito, das lutas, das oposições, e é isso mesmo. Só que nós não podemos, e você que está conosco, não se esqueça que o caminho é estreito, temos que carregar a cruz, temos renúncias da mesma forma, mas a vida do crente em Jesus é marcada por bênçãos, são montes e montes de bênçãos incontáveis. Glória a Deus. Porque pensa no seguinte: se você já caminha no Senhor, há de concordar comigo, não falta misericórdia, não falta a voz do Glória Espírito a Deus. Santo. O Senhor sempre ajuda, o conselho de Deus. Portanto, servir ao Senhor, não há nada melhor na vida do homem do que ser crente em Jesus. Mas eu estou perdendo, eu sou jovem, agora vou deixar de fazer isso, aquilo. Talvez isso tenha que acontecer mesmo, a depender da sua vida. Mas nada se compara. Inclusive... 100 vezes mais nessa vida, né, Júlio? E no porvir, a vida eterna. E tem uma expressão bíblica que quando ele, naquela parábola do tesouro escondido, quando o homem encontra o tesouro, ele se desfaz de tudo que ele tinha para ter o tesouro. Pelo gozo. Pelo gozo. Ele não vai triste, olha, eu vou abrir mão de tudo agora, que tristeza. Não. Pelo gozo do tesouro. Quando você vê um jovem que se converteu, aceitou Jesus, olha, mas você vai deixar algumas coisas. Você não vê esse jovem triste, abatido, não. Eu encontrei algo muito melhor, muito mais maravilhoso. Agora, essa semana, nós estávamos com um jovem que ele está vivendo uma experiência com o Senhor, e a gente, em algumas das nossas igrejas, tem culto ao meio-dia. São 20 minutos de oração, de meio-dia a meio-dia e 20. Ele está vindo para o culto ao meio-dia. E aí ligaram para ele: olha, vamos lá fazer isso e aquilo. Ele já tinha uma vida antes de servir o Senhor, e aquela turma ligou para ele naturalmente. Vamos lá. Ele é novo na fé. Novo na fé. Vamos lá curtir e tudo mais. Não, olha, eu estou indo para a igreja. Mas que negócio é esse de igreja, rapaz? Eu chego ao meio-dia. Tem igreja que esse sol não? Tem sim, tem um momento de oração, meio-dia eu estou indo para lá. E eu não vou, eu quero receber uma bênção do Senhor. Desligou, o outro amigo ligou, mas insistente: não é possível que você não vai com a gente. Não existe igreja nesse horário, não. Existe sim. Tem um povo orando meio-dia. Ele foi no culto ao meio-dia.
Deus deu uma experiência. Glória a Deus. E uma coisa interessante, no outro dia, esse amigo que o convidou foi preso. Foi Olha preso, só, hein? tinha algumas situações irregulares ali, e ele entendeu que a mão do Senhor o livrou. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Que gozo, né? Não pela tristeza do amigo ser preso, mas saber que você recebeu um livramento de Deus, que você está num caminho estreito, mas onde há paz, segurança, verdade, certeza, vida eterna. Glória a Deus. E nós que estamos como pastores, nós convivemos e pastoreamos pessoas dos diversos espectros sociais. Pessoa que tem um pouquinho mais de recurso, a outra cuja vida é tão limitada, tanta dificuldade para ter alguma coisinha, uns que esbanjam cultura, outros que não tiveram acesso, não a oportunidade de um aprendizado, de um curso, mas esse sentimento que é do Espírito Santo é uma ação que vem de Glória cima da paz, da verdadeira alegria, do gozo, Aleluia. por ter achado o tesouro. Glória a Deus. Independe, Douglas, de circunstâncias. Pastor Sérgio, Não importa como a pessoa é, o que tem ou o que não tem. é porque justamente o que iguala os homens é o próprio pecado. Então, isso o mesmo. pecado iguala todos os homens. O pecado não vem só porque tem recurso ou que tem menos recurso. O homem é pecador. Então, a graça é para todos. Glória a Deus. Amém. Jesus, quando vem, ele vem para os pastores que estavam no campo, mas ele também é visitado pelos os homens do Oriente que trouxeram riquezas, né? Que não eram homens simples, ouro, incenso e mirra. Então Jesus veio para aquele que é simples, para aquele que tem mais recurso, o que tem muita cultura, o que está começando a aprender agora, o brasileiro, o japonês, né? Aleluia. A graça não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Amém. Então, o mesmo Jesus que se revelou, né, a nós, é o Jesus que se revela a esse jovem, que enriquece o homem. O pastor Júlio fez uma colocação sobre o tesouro escondido. Quando alguém acha um tesouro, né, pastor Sérgio, essa descoberta muda a vida da pessoa. Glória a Bendito Deus. É isso que Jesus fez conosco, ele mudou a Aleluia. nossa vida. Aleluia. Amém. Nós descobrimos novos valores, né? Glória a Deus. Louvado seja E Deus. isto nada se compara Isso é à maravilhoso. salvação. É verdade. Vamos lá. Apocalipse 3, verso 3. Nós vamos falar aqui de, como eu mencionei na abertura, de algumas operações do Espírito Santo na carta à Igreja de Sardes. Esse texto aqui, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o, que é a operação do Espírito de sabedoria, ou seja, a operação do Espírito Santo de Deus para dar sabedoria ao homem, para que ele consiga lembrar tudo que ele recebeu, tudo que ele ouviu, e para que da mesma maneira ele possa guardar. Qual é a importância dessa ação de sabedoria do Espírito Santo na vida do homem? Esse espírito de sabedoria que nos faz guardar aquilo que nós recebemos é o espírito que está sobre a igreja. Amém. Porque a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Ou seja, uma igreja que persevera, que guarda aquilo que ela recebeu do Senhor. Por isso que a Bíblia chega a dizer, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém. Não adianta você dizer, por exemplo, o Sérgio aceitou Jesus, ficou firme por 3 meses e meio, depois ele abandonou a fé. Não adianta. Sede firmes e constantes. Que é uma insensatez, que é o oposto da sabedoria, o abandono da fé que Sem você dúvida, exemplificou. sem É dúvida. insensatez. Então, essa bênção de você guardar aquilo que você recebeu do Senhor, essa sabedoria vem do alto. É uma operação do Espírito Santo na Algum vida da exemplo na igreja. Bíblia que você lembra agora? Nós temos o exemplo de Daniel, né? Que ele alcançou uma sabedoria que vinha do Senhor. Sobrepujou Sobre todos os sábios que tinha lá na sábios, demais Babilônia. jovens, né? E ele era um jovem, ele não estava na sua pátria mais, ele era um cativo na Babilônia com seus 3 amigos, e ele não se desviou no seu quarto, tinha uma janela voltada para Jerusalém, não é?
No dia de trabalho, ele devia andar em muitos lugares, mas quando ele voltava para o seu quarto, momento de oração, ele sabia, ó, essa janela está aqui, Jerusalém está aqui, então ele não perdeu a referência, que é a eternidade. Então, Glória a Deus. Jovens, hoje, devem ter essa referência, que é a palavra de Deus, ter o Espírito Santo na sua vida, viver com todos os compromissos, mas sem perder, sem fechar essa janela que está voltada para a eternidade. Daniel foi um sábio, um homem sábio. Bendito seja Cheio da Deus. sabedoria de Deus, né? É o que nós temos que buscar. Tem outra operação do Espírito Santo, que está no verso 1, na parte final, que diz assim: tens nome de que vives e está morto, que foi uma referência à grande parte do povo no tempo para o qual apontou a carta à igreja de Sardes, e que também chega nos nossos dias. Ou seja, você tem Bíblia, tem nome de cristão, alguns usam símbolos que remetem a esses valores, ou se intitula, põe uma camisa. Não estamos falando que tem nada contra botar uma camisa, ou põe lá no Instagram, ou no seu WhatsApp, Deus é meu abençoador. Não há mal em si nisto. O problema é você aparentar uma vida que, na verdade, não existe em você. E para isso só foi possível ser detectado por causa do discernimento. Fala um pouquinho sobre discernimento, também algum exemplo, Douglas. Essa expressão, né, pastor Sérgio, pastor Júlio, mostra muito bem que o Espírito Santo não está enganado acerca do homem. Amém. Né? Então, nós podemos até enganar as pessoas que estão ao nosso redor, mas nunca nós conseguiremos fugir dos olhos do Senhor. Então, aqui é um exemplo desse discernimento. Aparentemente tinha um nome, né, de cristianismo, mas por dentro, né, já estava morto espiritualmente. Em alguns casos, igrejas monumentais. Isso, mas sem a operação do Espírito Santo. Nós temos vários exemplos. O Senhor Jesus, ele se dirige uma hora para os fariseus e os escribas e fala com eles que eles eram como sepulcros caiados. Ou seja, tinha uma aparência, né, de organizado, né, de vida religiosa, mas por dentro eles estavam mortos. Que coisa. No momento em que Jesus está com seus discípulos e ele pergunta aos seus: quem dizem os homens que eu sou? E eles começam a responder. E aí ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, né, ali por uma revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, e tal. Então, ou seja, ele havia recebido uma revelação. Logo em seguida, Jesus diz que iria para Jerusalém e Pedro, num ato de boa vontade, vai se opor a esse projeto. Aí Jesus repreende: ó, para trás de mim, Satanás. Então, ali Jesus está nos ensinando que esse discernimento, ele não está ligado à cultura ou à inteligência humana. É uma operação do Espírito Santo para discernir essa diferença que muitas vezes é tênue e que pela aparência, pelos olhos humanos, você não consegue discernir. Mas pelo Espírito Santo, nós conseguimos entender aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém de Deus. E isso é fundamental, tanto no contexto da igreja, como da vida de cada um perante o Senhor. Discernir, nós, enquanto a preocupação de que o Espírito Santo esteja realizando continuamente a obra no nosso meio, precisamos dessa ação do Espírito de discernimento a todo tempo. E da mesma forma, o homem, você quer ser abençoado? A propósito, o Senhor é o único que sonda o interior, a alma. Você pode fazer um exame, ou pode falar com alguém, expor seus problemas. Agora, entrar nas mentes, nos corações, só o Senhor. É verdade. Não é? É verdade. Mas vamos adiante. Espírito de conselho, Apocalipse 3, 2, e logo na sequência 3:3, mas o 2 diz: sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aqui o conselho é ser vigilante. E o 3 diz:
arrepende-te. Vamos lá, Júlio. Num aspecto pessoal, ser vigilante é muito importante. Jesus disse, vigiai e orai. Muitas pessoas oram, vão à igreja, mas não vigiam. Não vigiam. E por isso tropeçam, saem da presença do Senhor, perdem sua comunhão com Deus. Então, a vigilância é muito importante na vida do servo do Senhor. Por quê? Até mesmo ligado ao discernimento, para você discernir. Amém. Esse convite é do Senhor? Isso vai glorificar o Senhor? Esse ambiente vai agradar o Espírito Santo? Só te interromper, depois você volta. E nós temos na obra esses recursos todos. Pede uma oração, certamente o Senhor há de falar. Consulta a palavra, o Senhor né? pela Consulta o palavra. Sem dúvida. Perdão, A pode gente tem prosseguir. todos os recursos para não errar, né? A gente tem todas as condições para não errar. Então, e você tem um próximo aspecto, que é o arrependimento. O arrependimento é uma das coisas que nós vemos na nossa vida, que a gente faz festa para muita coisa, né? Festa de aniversário, festa de casamento. Mas o arrependimento, a Bíblia diz que quando o homem se arrepende, há uma festa no céu. Maravilha. Glória a Deus. Glória. Imagine uma festa no céu. O pecador está chorando aqui na terra, está arrependido dos seus pecados e os anjos estão louvando Glória no a céu. Deus. Ele É se um arrependeu. mistério, né? É maravilhoso. Por que os anjos estão extraordinário, adorando a maravilhoso. Deus na eternidade quando um pecador se arrepende? Porque Pecador, uma vida vai mudar agora. valor de uma Deus alma. vai mudar a história dessa pessoa. Alguém vai ser cheio do Uma Espírito alma está Santo, sendo né? remida, ele vai receber o Marcado Espírito pelo Santo. Senhor. Todo o prazer de Deus agora que é abençoar o homem vai ser realizado. Ele se arrependeu, ele abriu o coração, ele deu lugar ao Espírito Santo de Deus. Então isso é maravilhoso. Ser vigilante e o arrepende também, que é um conselho precioso do Senhor. E na vigilância tem um texto numa das cartas de Pedro, que ele fala que nós temos que ser sóbrios, vigilantes, resistir ao mal, e ele vai fugir de nós. E ele chega a relatar o seguinte, que o adversário ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Quem será tragado? Quem não vigiar. Quem está dormindo nessa Quem hora? está dormindo. Quer dar algum outro exemplo do espírito de conselho, Douglas? Bom, um conselho que o Senhor dá a Daniel, tu, porém, vai até o fim. Amém. Aleluia. Então, o conselho, e nós encontramos esse sábio conselho nas cartas do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, né? Eu darei de comer do maná escondido. Glória Então, a há Deus. muitas promessas que são fruto dessa obediência do conselho. A Bíblia diz que com conselhos prudentes, nós faremos a guerra. Há uma guerra espiritual Amém. para desviar o homem do caminho, Claro. Da carne contra o espírito. a carne contra o espírito, essa batalha muitas vezes interior, mas com conselhos prudentes, com conselhos do Espírito Santo, nós vamos alcançar a vitória. Nós somos frágeis. Não há mérito em nós, O espírito está na pronto, vitória. mas a carne é fraca. mas o Espírito verdade. Santo, que conhece as nossas fraquezas, nos auxilia em todas elas. Glórias a Deus. E vai nos fortalecer na força do seu poder até o grande dia. Ele pastor intercede Sérgio. por nós com Gemidos gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. inexprimíveis. E você até citava, antes da gente começar aqui, que quando o Senhor Jesus, em muitas ocasiões, ele realizava uma cura, a pessoa também era salva, tinha um encontro com um projeto de salvação, mas no final ele deixava um conselho, não é isso? Vai, não peques mais. O paralítico Para que no não tanque de aconteça Betesda. coisa pior. Não volte para a Não é isso? aldeia. Exatamente. Então, o Senhor Jesus ele deu muitos conselhos assim àqueles que estavam à sua volta. Conselhos preciosos. Tem o- Ser fiel até a morte. Guarda o que tens para que ninguém tome Toma a a tua tua coroa. coroa. É maravilha. Né? Muito Es- Pois não, pode falar. bom. Não, era isso mesmo. Espírito de fortaleza, verso 4. Também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, ligando a fortaleza, ou seja, ser forte em Deus, a uma vida de santidade, a melhor escolha. Glória a Deus. Essa é a verdadeira fortaleza. Você hoje viver em santidade no mundo em que nós vivemos
um homem, uma mulher, um jovem, só se ele estiver escondido em Cristo. Amém. Jesus é a nossa fortaleza. Glória a Deus. E o que é que purifica o nosso coração? O poder do sangue Glória a de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Quando Davi usa as expressões, né, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é meu rochedo forte, ele está dizendo ali de algo que era muito comum naquela época, né? Nas guerras, você tinha uma fortaleza, nas fortalezas geralmente você tinha muros muito fortes, você tinha uma torre para você, sentinelas com trombetas para avisar que o inimigo estava vindo. Então, o Senhor é a minha fortaleza. Quando nós falamos em santificação, o poder do sangue de Jesus, que é a operação do Espírito Santo, é a nossa fortaleza. É Ele que está ali, vendo ao longe, te guardando das investidas, te livrando das ciladas. Às vezes você está servindo o Senhor, tem um laço, tem uma cilada daqui a 3 anos da sua vida que você não sabe o que vai acontecer, mas o Senhor vai à sua frente. Ele é a sentinela, não dormirá o guarda de Israel. Amém. Ele está guardando a sua vida, Ele está te protegendo, Ele está te livrando. Você tem um sonho profético, o Senhor te livra, o Senhor te guarda. Por quê? Porque o Senhor é a nossa fortaleza para guardar a igreja imaculada para o arrebatamento. E mais, quando essa ação profética do Espírito de fortaleza está ligada à não contaminação, isso é fundamental para todos nós entendermos, aquele que está conosco, participando, que ninguém vai vencer o mal, o mundo, pela sua própria força. Se nós não estivermos ligados, integrados ao corpo, que é no meio ou no interior do qual circula o Espírito Santo, eu falo debaixo do sangue de Jesus, a pessoa vai ser derrotada. Quem vai vencer? Você precisa, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E pela palavra do seu testemunho. Ou seja, é a palavra que tem vida pelo sangue, que é o Espírito Santo, e o sangue não está aqui no chão, o sangue não está nas nuvens, o sangue está no corpo, Glória a Deus. Que é a igreja fiel. Aleluia. Posso ler um texto, pastor Sérgio? Claro. Está relacionado às vestes e à santificação. Amém. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Maravilha. Então, aqueles que vencem, aqueles que andam com Jesus, têm essa bênção. E para nós, né, a prática disso que nós lemos é o que o pastor Júlio disse. É uma vida de clamor, é o poder do sangue de Jesus. É como as nossas vestes aqui, materiais, sujou, vai ter que lavar. Não é? Claro. Então, o servo de Deus, que tem essa experiência do clamor pelo sangue de Jesus, ele sabe, ele precisa usar esse recurso. Senhor, cometi uma falha, você clama pelo sangue de Jesus. Senhor, estou sendo tentado, vem a dificuldade, Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus. Então, é um clamor constante. Então, isso é branquear as vestes no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Você usando esse recurso que está disponível pela graça do Senhor. Nós sabemos que são 7 as operações do Espírito Santo de Deus, como está lá em Isaías, 7 operações do Espírito Santo de Deus na igreja de Sardes. Hoje falamos de 4, não temos mais tempo para ir adiante. Júlio, deixa uma palavra final da importância de que aquele que está nos assistindo, essa família que participa, de ter a ação, a obra do Espírito Santo na sua vida. Bem, nós estamos falando dos restantes hoje. Aqueles que foram conservados por Deus e não se contaminaram, foram preservados. Deus pode nos preservar. Deus pode nos guardar. Deus pode manter, sim, sua família unida, em paz, debaixo da graça de Deus. Amém. Basta você receber Jesus como seu Salvador. Esse programa é apenas um veículo para que você se lembre que há um Deus olhando pela sua vida. Glórias a Deus. E que aqui, agora, nesse instante, há uma operação do Espírito Santo em favor dos seus filhos, em favor da sua casa, para que você também faça parte desses poucos que querem sim ouvir a voz de Deus. Amém. E serão preparados para uma vida eterna com Deus, porque em breve Jesus vai voltar. Louvado seja o Amém. Senhor. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Estamos Paz do encerrados. Senhor. Pai do Senhor a vocês, Amém. Pai do Senhor a todos.